Oi, pessoal, boa noite a todos. Alô, boa noite, Jordana, boa noite, Carla, Gustavo, Rossana, boa noite para todo mundo, boa noite, Maurício. Pessoal, tô só esperando a Carla entrar, a nossa convidada, e aí a gente começa. Vocês viram que eu já abri mão da história do óculos, já vou ficar com óculos a live inteira para poder enxergar o que vocês falam. Gustavo, Jordana, Rossana, boa noite. Olha a Carla aí. Carla, só me mandar a solicitação. Gente, nossa convidada Carla Botino já entrou. Estou só esperando ela mandar a solicitação para a gente começar a nossa conversa. Ela já mandou a solicitação, eu já aceitei. Tá aqui aguardando, daqui a pouco ela tá entrando. Olá! Olha ela aí! Carla, tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo perfeitamente. Parece que a gente está conversando cara a cara. Valeu, valeu. Tô de fone e É, eu microfone porque as também. crianças estão dormindo. Pois é, gente, antes de eu começar a apresentar a Carla, deixa eu só contar para vocês que a Carla está na Itália, então a gente está numa conexão Brasil-Itália, América e Europa. Vocês são um oceano, Deixa... né? Dividindo a gente. Pois é. Então, deixa eu apresentar a Carla rapidinho, não sei se todo mundo que está aí a conhece. E Carla, sabe que eu descobri que quando a gente faz live, eu comentei isso na última. Live é uma coisa que tem vida, porque É verdade. na hora que você conversa ali tem 10 pessoas, 15. Aí você vai olhar no dia seguinte, 150 pessoas viram. Assim, é um negócio de louco. Então, Legal, legal. deixa eu apresentar a Carla, nossa convidada queridíssima. Carla é terapeuta de família, Carla é psicóloga, doutora em psicologia, e a gente tem conversado aqui na Recto sobre essas mudanças que o home office, que o trabalho remoto trouxeram para o mundo do trabalho, como é que a gente gerencia equipes à distância, como é que a gente faz treinamento à distância, enfim, esses desafios todos do mundo do trabalho. Mas tem o outro lado que é a nossa vida, né? O mundo da família. Então, a Carla Isso. está lá na Itália e certamente aí na Itália vocês passaram por situações muito parecidas com as nossas. Então, eu vou deixar você falar um pouquinho. Conta um pouco de você, o que que você está fazendo. Então, Bruno, obrigada pelo convite. É sempre um desafio, né, fazer uma live. Eu sempre acho que não vai aparecer ninguém. Ó, já Tudo tem bem. 11 pessoas aí. E depois amanhã outras pessoas vão ver, então tá bom. Se basta que alguém, né, se identifique ou se beneficie com a conversa, já valeu a pena. Então, aqui a nossa situação foi um pouco diferente, né? A nossa quarentena durou só 55 dias. Então, apesar daquele cenário horroroso, né? Tudo que a gente viu na televisão, a quarentena mesmo, de ficar em casa, tal, foram só 55 dias. Depois a vida foi voltando. Não tá normal, não tá normal, porque assim, todo mundo sai de máscara, sabe? As pessoas ficam distantes. Italiano gosta, né, de se pegar, assim, de se abraçar, de dar beijo. Não tem mais beijo, as pessoas se cumprimentam com o cotovelo, sabe? Então, assim, realmente mudou, mudou. Mas a gente já tá saindo e tal. E aí, assim, né, quando a gente pensou em falar sobre. Já posso entrar no assunto? Como é que é a Claro, história? claro, à vontade. Ah, Só tá. queria dizer Então, que aqui no Brasil é a mesma coisa. Pessoal se cumprimentando com o cotovelo, um dia a dia estranho, as pessoas não se beijam, não se abraçam, todo mundo de máscara, as pessoas enlouquecidas querendo lavar a mão o tempo todo onde chegam. é assim, quer Enfim, ver? mesma coisa. Na minha casa a gente sempre teve o hábito de entrar sem sapato, né? Não sei quem tá aí, assim, se minha mãe tá aí e tal. Ela até às vezes ficava meio chateada, que chegava na minha casa e tinha que tirar o sapato, sabe? Era uma coisa assim. Então, assim, agora todo mundo tira o sapato, né, antes de entrar em casa. E na entrada da minha casa eu tenho lugar de botar o sapato, casaco, bolsa, caixa de luva e de máscaras. Porque
é item necessário para a gente sair de casa agora, né? Então, assim, esse é o nosso novo normal. Mas, assim, quando a gente falar um pouquinho, né, sobre como que isso tudo impactou na vida das pessoas, né, essa coisa do trabalho em casa, é, as famílias estão sempre tendo que se reorganizar, né? Se a gente pensar na evolução da família, cada fase exige uma reorganização. E com a pandemia não foi diferente, né? Trabalhar em casa, quem tem filhos, crianças ficaram em casa sem escola. Então, assim, o que tem de meme, de vídeo na internet, né? De home office, homeschooling e não sei mais o que, né? As pessoas engordando, as pessoas ficando bêbadas, sei lá, bebendo mais. Aí tem gente que brinca que vai nascer mais criança, tem gente que diz que vai ter gente que vai se divorciar. Realmente, assim, foi uma confusão na vida de todo mundo, né? Você E sabe aí, que se a ontem eu gente estava pensa. conversando com uma Ah, amiga e aí eu falei para ela, nossa, eu tô adorando essa coisa de home office, trabalhar em casa, tô gerenciando melhor meu tempo. Ela falou assim, por que você não tem filho? Porque se você tivesse, você ia estar sofrendo com a escola que fechou, a creche que fechou, todo mundo em e casa ao mesmo assim, tempo. e você não se dá conta de quantas vezes as crianças comem por dia. É um negócio assim, o meu filho senta para almoçar já querendo saber o que que vai ter de janta. E ele ainda nem começou a comer. Sem brincadeira, essa parte aí que aí é café da manhã, é lanche da tarde, né? Não tem o que fazer, criança não tem o que fazer em casa. Toda hora vai abrir a geladeira, vai pedir comida, não sei o quê. Então, assim, as famílias tiveram que se organizar, né? Então, assim, trabalhar em casa não foi fácil, porque não era só trabalhar, né? Uma coisa é assim, é você começar a fazer o home office, mas você podendo sair, você se encontrando com seus amigos quando você quiser, né? Agora, o home office, num período de quarentena, pegou muita gente desprevenida, né? Então, assim, o home office e a escola à distância, né? Então, assim, na minha casa, a gente teve que comprar um outro computador. Sim, tive, né, assim, tenho a sorte de poder me dar esse luxo, assim, tá? A gente precisou de um computador extra para fazer aula, porque aqui eles desde o primeiro dia tiveram aula direto, né? Foi um negócio, assim, surreal, assim, como eles se organizaram, as escolas, né? É claro, cheio de, acho que como em todos os lugares, né? Com uma coisa meio improvisada, né? Assim, não era aquela coisa que você sempre fala, né? De educação à distância é muito diferente de você fazer pelo celular o que você faz em sala de aula. Mas, então, assim, as crianças tiveram aula normal, tinham prova. Então, assim, problemas, né? Tem que ter espaço para cada um estudar, sem incomodar o barulho, porque era no mesmo horário. Então é a gente trabalhando, a criança estudando, né? Tem que ter espaço em casa para isso. Tem que ter a conexão de internet funcionando. Que isso foi uma coisa assim, e, Engraçado né, que eu estava aqui, comentando isso agora, 2 minutos antes de entrar aqui na live. O meu irmão mais velho está morando aqui comigo. E eu estava comentando com ele isso. Falei, Rafa, eu não tinha noção de que a internet era tão ruim. Porque eu passava o dia inteiro aham. fora de casa no IBGE. Aliás, eu não apresentei a Carla, eu conheço a Carla pelo IBGE, a gente trabalha junto lá. E eu passava Somos o do dia mesmo inteiro concurso, né? do mesmo concurso, é. E eu passava o dia É, é. inteiro lá com a internet, que a gente sabe que das empresas tem uma estabilidade muito maior. E aqui eu fico impressionado, porque é um negócio assim, a internet aqui em casa cai pelo menos 2 vezes por hora. Pelo menos. Num dia que tá tudo bem. Nossa. Que coisa, né? Engraçado que quando a gente veio morar aqui na Itália, a primeira coisa que meus filhos perceberam foi a velocidade da internet. Porque ver filme, né, assim, no celular, ou streaming na TV. Então, assim, aqui não tinha esse problema. E logo que começou essa coisa da pandemia, as telefônicas deram vários pacotes, assim, muitos gigas, sabe, de graça, assim, para todo mundo, para que as pessoas pudessem trabalhar, pudessem estudar, porque, poxa, a gente sabe que isso é super difícil, né? Assim, não basta você ter o computador, se você não tiver a infraestrutura necessária, não dá para ter trabalho remoto, ensino à distância, nada disso.
Outra coisa que aconteceu, imagina as pessoas, aqui foram 55 dias trabalhando em casa, né? Aí as pessoas já estão há bastante tempo. Então, A assim, gente está indo para o quinto mês aqui no Brasil. pois é. E aí, assim, se uma coisa é você trabalhar em casa improvisado. Aí você tem uma cadeira que não é a melhor, você tem uma mesa que é a mesa de jantar, de repente, ou é uma escrivaninha muito pequena. Então, assim, algumas pessoas tiveram até que se reorganizar, sabe? Assim, com a iluminação da casa, com compra de cadeira. Eu tenho uma amiga que ela falou disso, ela, né? Assim, a gente acompanhou isso, porque imagina uma casa que não é muito grande, não tem um escritório na casa, cada um tem o seu quarto. E aí são três pessoas trabalhando em casa, né, que precisam ter um espaço para trabalhar. E aí precisa ter uma cadeira confortável, porque agora você passa o dia inteiro sentado ali, né? São coisas que a gente não pensa, assim, é improvisado, mas que gerou um pouco de transtorno, assim. Eu acho que bastante. Eu tô Carla, no rindo, começo mas da sua assim. fala, a Jordana mandou ah, uma mensagem aqui embaixo dizendo assim: os memes são a melhor parte dessa situação. Se é que tem uma parte boa nessa situação, pelo menos a gente ri um pouco. Quais são, assim, o que que você viu ou o que que você imagina que aconteça nas famílias, as crises dentro das famílias por conta dessa situação de repente, porque assim, a gente é casado, casada, a gente tem filho ou não tem filho, você tem uma dinâmica daquele relacionamento, que é um sai para trabalhar, o outro fica em casa ou sai para trabalhar também, e de repente essa é, dinâmica do relacionamento, não só da família, mudou completamente. O que que você tem de história completamente. para contar sobre isso? Então, olha só, engraçado que assim, né? Esse é um assunto que muita gente está falando sobre isso, né? E aí eu participei uma vez de uma outra live também e falava do novo normal. Aí alguém falava, um homem falou assim: Ah, eu tô achando ótimo, porque eu tenho mais tempo para estar com os meus filhos, eu posso tomar café da manhã, eu posso almoçar, eu vejo as crianças crescendo, eu acompanho o dia a dia da escola, né, achando o máximo. Aí, assim, algumas mulheres comentaram: Ah, mas é porque não é você que faz a comida, porque o homem só ajuda. Realmente, né, na nossa sociedade ainda, independente da classe social, né, do nível socioeconômico, assim, ainda assim, em muitas casas, é tarefa da mulher cuidar dos filhos, cuidar da comida, né? Então, assim, você tem que pensar, porque assim, o fazer a comida nem é a parte mais chata, mas tem que fazer compras, você tem que ver o que cada um quer. Eu brinco que a minha casa parece um restaurante. E aí, assim, logo no início, eu me irritei com isso. Porque o meu marido, ele só janta, ele não gosta de almoçar. Só que as crianças têm que almoçar. Então, ele não estava nem aí, sabe? Na hora do almoço, que também era hora do almoço dele, ele fazia outra coisa, podia andar de bicicleta. Aí teve um dia que eu falei assim: Ó, chega, tô cansada de ficar cuidando de café da manhã, lanche, almoço, jantar, faz, lava. Não dá. Aí a gente dividiu isso, sabe? Ele passou a cuidar do almoço, mesmo ele não. Eu passei a cuidar do almoço, porque ele não almoçava em casa, e ele se responsabilizou pelo jantar. Eu não me incomodava de lavar louça, de ajudar, sabe? Mas assim, não queria ter que parar para pensar o que que vai fazer, se tem que comprar, porque era muito chato. E a gente brigava bastante por causa disso, né? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje é o que alguns casais vivem no ciclo de vida ali da família madura, sabe? Quando os filhos saem de casa, de repente, ou quando um se aposenta e volta para casa, ou quando, sei lá, ou nos casos que assim é demitido e sei lá, e alguém, né? Alguém que ficava fora vem para dentro de casa. E aí muda tudo, porque assim, cada um tem suas manias, seus jeitos de fazer as coisas, né? É, na minha casa, assim, os meus filhos passaram a me ajudar mais, porque estão em casa, né? Tem que dividir as tarefas, assim. E eu acho que em muitas casas isso aconteceu, né? Porque, assim, quem estava acostumado a ter alguma ajuda, a pessoa não podia ir trabalhar também. Sabe uma coisa? Você Carla, a perguntou de Jordana está casa. Sabe uma. comentando.
Não, a Jordânia está Ah, comentando aqui embaixo que tem pessoas na família dela que se divorciaram, casais que se divorciaram por conta desse tempo. Aí eu vou fazer uma pergunta mais técnica, assim, você como tá. psicóloga, como terapeuta de família, alguma dica para a gente conseguir conviver com aquela pessoa? A Tânia Olha, Bottini, que deve ser sua parente, estabelecer. comentou aqui embaixo que os casais começaram a se Acho que é conhecer minha irmã, agora. é. A se conhecer. Então, sabe que a gente critica às vezes, né? Assim, sai na mídia, fulano e ciclano casaram e fizeram um acordo pré-nupcial. Gente, isso todo mundo deveria fazer. Definir as regras. Não, não pensando na parte financeira, econômica, não isso, sabe? Mas pensando assim, nas regras de funcionamento da casa, sabe? Tem coisas que. Porque assim, nenhum casal se separa por coisas graves. Tipo, um matou, sei lá, eu descobri que meu marido matou alguém, aí separa. Não, as pessoas se separam por problemas do dia a dia, né? Aquela coisinha de deixar, sei lá, a escova de dente molhada, sei lá, molhar todo o espelho do banheiro, é, sei lá, qualquer coisa assim, Eu deixa lembro quando eu era cabelo na pia, pequeno, né? Coisa de cabelo. eu lembro que eu era bem pequeno que eu li uma reportagem, mas era pequeno criança mesmo, assim, 10 anos talvez. Que eu li uma reportagem que o casal se separou porque a mulher não aguentava mais, porque o cara. Lembra antigamente que a pasta de dente era metálica, o tubo era metálico? E ele Aham, apertava na aham. frente, não apertava No atrás. meio, né? Aperta no meio, caramba, é. Então, E aí ela as falou que não pessoas se aguentava separam. mais os anos reclamando daquilo. Isso, as pessoas se separam por causa de coisas do dia a dia, né? Eu, assim, que tenho uma experiência de pessoas que trabalham com pessoas da família, né? De empresas familiares. Poxa, se tem marido e mulher, ou irmãos, né? Você e seu irmão que trabalham juntos. É esse que tá morando aí? É, né? Não, o que tá aqui é o Que mais velho e o que Ah, trabalha tá. comigo é o Gustavo que está É o assistindo a outro, gente. tá, é. Isso. Então, mas assim, imagina dois irmãos que trabalham juntos e moram juntos. O marido e mulher nessa situação. Aí você tá ali na cozinha fazendo uma outra coisa, aí vai e cobra se você já fez aquela outra coisa, sabe? São cobranças fora do lugar, sabe? E alguém pode se sentir extremamente cobrado, assim, tipo. Então, assim, definir as regras de funcionamento, sabe? São as regras do jogo se isso puder ser definido, essa é a dica, né? Então, assim, não significa que seja discutir a relação, sabe? Aquele DR que algumas pessoas gostam, outras odeiam. Não, são regras de funcionamento, sabe? Tipo, é, sei lá, na minha casa eles jogam tênis, então chegam em casa, tem areia, na casa inteira, aquela areia vermelha, sabe? É um horror. Aí meu filho é pequeno, não toma banho direito, o que que eu fiz? Mudei, eu falei, agora aqui em casa só tem toalha branca. Se eu perceber que a toalha tá amarela, tem que voltar pro banho, porque é sinal de que não se lavou direito. Sabe, coisa é besteira, mas assim, cada casa tem as suas regras. Eu vou brigar porque ele não toma banho direito? Não, eu tenho uma prova de que ele não toma banho direito. E aí não tem discussão, entendeu? E para o Ridículo, né? trabalho, Mas é E você, ah, você tem visto que essa coisa das pessoas estarem dentro de casa, trabalhando em home office, quando a gente faz reunião de trabalho, a gente sempre ouve no fundo as crianças gritando, correndo para um lado e para o outro. Você tem percebido que essa coisa de estar a família toda junta, todo mundo tentando fazer as coisas ao mesmo tempo, as crianças querendo estudar, os pais querendo trabalhar, cuidar da casa, que impacto que você vê pro trabalho das pessoas? olha só, tem gente que consegue se concentrar, né? Assim, que consegue ficar muito focado. Aí as mulheres vão dizer assim: eu não consigo, porque se eu tô em casa, assim, quem tem filho pequeno, o filho demanda a atenção da mãe, assim, não entende que a mãe tá. é, Eu até vivo falando de meme, eu vi um que era assim: mamãe tá trabalhando, não entre. Mas aí tinha ali. é, Se você quer comer, se você quer saber o que que tem de almoço, não sei. Se você quer saber onde está sua roupa, não sei. Era tudo assim, sabe? Coisas que as crianças vão e perguntam para a mãe, assim, que não. Perguntam por perguntar. Então, assim, para o trabalho, é importante as pessoas terem um horário, né, para trabalhar, assim, tipo, sei lá, conseguir definir isso, sabe? Qual é o horário que eu vou trabalhar. É,
tem um horário para fazer a comida, então aí eu vou e paro e vou fazer. Sei lá, estabelecer uma rotina, sabe? Isso é super importante. Nos primeiros dias deve ter sido super difícil, mas aí depois a criança vai acostumando, os outros vão acostumando, né, na casa também. É, tipo, aqui na minha casa, meu marido trabalha na sala, eu trabalho no nosso quarto, sabe? Porque não dá também para fazer chamada tal, sabe? Não dá. E essa Sabe coisa que da isso foi uma chamada é coisa que eu engraçada. ouvi Ah, muito. Eu ouvi muito a questão da rotina. Quando a gente. Porque, por exemplo, lá no IBGE, a nossa saída do trabalho presencial, lá no prédio, para o trabalho remoto ou para o home office, foi uma coisa meio no susto. Assim. Foi decidido na quinta-feira, na putz, sexta as pessoas foram comunicadas, na segunda as pessoas já não iam mais. Então tinha gente que ainda precisava ir porque tinha deixado coisas pessoais no trabalho, mas enfim, foi tudo muito rápido. E o que algumas pessoas me falaram foi que o maior desafio foi criar uma nova rotina. Assim, que horas eu acordo, que horas eu tomo café, se eu me arrumo ou não me arrumo para sentar para o trabalho. Essa é, é, reorganização, a Roberta está comentando aqui é. embaixo, olha, sem os outros já é difícil, imagina com os outros. Isso que a Roberta, que é uma amiga nossa, mora sozinha, então para ela também tem algumas facilidades para quem está com a casa cheia. Mas É, sobre essa coisa da é. rotina, como é que você vê isso? Ah, então, é super importante, eu acho, assim. Eu sou, quando as pessoas perguntam, eu sou super favorável a trocar de roupa, sabe? Se arrumar. Bota uma roupa que não seja de andar em casa, sabe? Também não vai precisar se arrumar, né? Usar gravata, quem usa gravata, quem é mais formal. Não precisa disso, mas assim, você saber que você está trabalhando, sabe? Que você não vai depois parar para sentar, para ver televisão, para se desconcentrar, porque acaba sendo uma desconcentração, né? Tipo, e quem trabalha em casa, né, tem muita coisa para te distrair. Tem muita coisa, assim, tipo, ai, sei lá, é o interfone, não tem empregada chamando, assim, né, nesse momento, mas sabe aquela coisa? Ai, a máquina de lavar roupa vazou, não sei. Coisas da casa que você tem que, né, ver no dia a dia. Isso, assim, eu acho que mais quem não mora sozinho, né, quem tinha a casa mais cheia. E aí Uma tem que lidar reclamação com que tem isso. aparecido muito, aí eu não sei se tem aparecido para vocês aí na Itália também, eu queria pedir sua opinião, é a seguinte: quem está trabalhando em casa está reclamando que os chefes, em geral, acham que porque você está em casa você está 24 horas por dia disponível para o trabalho. Então recebem mensagem 11 horas da Isso, noite, é, isso. manda um e-mail no horário comercial e recebe uma resposta que vem 3 horas da manhã. Ou então te pede alguma coisa hoje, 8 É, horas da noite, para ser entregue amanhã às 9 da manhã, quando o único tempo que você tem ali no meio é o horário de dormir. Você está ouvindo o pessoal é. falar disso? Tô, tô. Sim, agora, como aqui a quarentena foi mais curtinha, isso já acabou, né? Mas assim, aparecia, era tema de programa de televisão de tarde, sabe? Como que os gestores tinham que se comportar, até as pessoas que, não só os gestores, né? Assim, o superior com os outros, mas você com os seus pares também, sabe? Aí dava um dica assim, programa o seu e-mail para mandar mensagem às 8 da manhã, sabe? Para não mandar em outros horários. Porque é verdade, né? Sim, se você está em casa, as pessoas, essa coisa do celular faz muito isso, né? Né? Hoje a gente tem celular, ninguém liga para casa de ninguém, as pessoas ligam para o celular. E, poxa, se tá fora, você deixa o seu telefone desligado? Sim, né? Se você manda uma mensagem de WhatsApp e o outro não viu, você já fica preocupado, viu, não viu? Por que não me retornou? Por que que não está marcado ali de azul? Né? Então, assim, é como se a pessoa tivesse que estar disponível 24 horas, todos os dias da semana. E não é assim, né? E tem muita gente também que fala que está trabalhando mais em casa, né? É, ou por que quer ver, você tá? Pois é. E Sim. tem assim, quer ver? Do mesmo jeito que as empresas partiram para o home office de uma forma repentina, algumas foram criadas, eu imagino, assim, né? Formas de trabalho que podem ser levadas para depois também, que podem ser aproveitadas, né? Não sei se. Eu até anotei aqui uma coisa que eu ia perguntar, que assim. É, que não é só uma resposta temporária, né? As empresas acabaram desenvolvendo algumas maneiras de avaliar, de como isso vai
vai se perpetuar, né? E aí surge uma questão, até das pessoas que trabalham, né? Quem trabalha à distância tem colocado isso. Não sei se você tem recebido assim, esses questionamentos. Como será que meu chefe está me avaliando? Né? Será que ele vai conseguir ver que eu estou trabalhando? Será que eu estou trabalhando, assim, estou rendendo o que ele gostaria que eu rendesse? Como é que eu estou em relação aos meus pares? Né, assim, aos meus colegas, assim, será que eu estou trabalhando igual? Será que eu estou trabalhando mais? Será que eu estou trabalhando menos? Porque, assim, no ambiente de trabalho, né, bem ou mal, a gente sabe o que que acontece ali. Agora, quando está cada um na sua casa, né, cada um no seu quadrado, é difícil pra caramba, né? Sabe Eu que eu fico acho que é uma pensando coisa assim. muito cultural também. Eu não sei se só nossa de brasileiros também vale para vocês aí, mas uma coisa muito cultural nossa era que a gente controlava o trabalho das equipes pela carga horária. Então, se a pessoa chega na hora e sai na hora, se ela fica até. Então, por exemplo, qual era o sinônimo de trabalhar muito? Era falar assim: nossa, saí daqui ontem 10 horas da noite. E eu me lembro que eu tive uma chefe, não no IBGE, mas num outro emprego, que ela todos os dias saía do trabalho assim 10, 11 horas da noite. Só que era a pessoa que menos produzia, porque ela passava grande parte do dia dela conversando, no telefone, resolvendo É, problemas pessoais, enfim, ela tinha outras preocupações. Aqui, quando começou o home office, a primeira preocupação, não só do serviço público, mas do serviço privado, era como é que eu vou controlar o trabalho das pessoas? E eu acho que isso aconteceu pela falta de hábito da gente controlar o trabalho pelo trabalho que é entregue, pelo que a pessoa me isso. entrega. É, exato. Tem um cachorro aí? Tem duas cachorras aqui em casa que elas gostam de deixar para latir na hora que a gente tem alguma coisa para resolver. O Sabe Gustavo que está comentando a aqui gente. embaixo, olha, eu já trabalhei em home office, foi meu período mais produtivo. Atualmente vou à universidade todos os dias. E aí, olha que loucura também. Tem, por exemplo, a gente tem situações, que é um pouco o caso do Gustavo, mas de outras pessoas que trabalham com a comercialização ou com a venda de produtos que são para serem usufruídos e utilizados à distância, mas exige-se que a produção seja presencial. É uma discussão que eu acho que vale até uma pesquisa na psicologia, assim, o que se passa na É, cabeça dos gestores que não aplicam na realidade do trabalho deles mesmos o que eles vendem, né? aham, é. Estranho, né? Sei lá. E É. uma coisa que eu tinha pensado, deixa eu ver, que eu anotei aqui, das desvantagens, né? Assim, eu acho que esse período as pessoas ficaram com. Eu não sei aí, tá? Mas aqui as crianças ficaram com muito medo, sabe? De ficar doente, de, de encontrar com a avó, por exemplo, porque era aquela coisa, sabe? As crianças longe dos avós, realmente, porque eram as pessoas de risco, né? Os mais velhos. Então, assim, e todo dia na televisão era aquela coisa, né? Número de novos casos, número de pessoas internadas, número de mortos. E, pô, eram aquelas cenas que todo mundo viu, né? Que passou aí também. E as crianças ficaram com muito medo, sabe? Assim, ansiosas, com medo de ficar em casa, com medo de sair, sabe? Umas coisas assim, um pouco exageradas, mas eu acho assim, faz parte, né? Lógico, assim, do contexto. É, é muito estranho, né? E aí, uma coisa que eu até falei em outra live, a Rosana tá aí, eu acho que ela vai lembrar disso. Eu falei assim, porque a gente estava comentando em casa, nossa, que coisa chata, né? Tanto tempo sem sair de casa, sem ver a família, não sei o quê. Aí meu filho virou e falou assim: mãe, é só uma quarentena. Imagina na época da guerra, que as pessoas ficavam anos em casa. Aí eu fiquei pensando, é verdade, porque a gente não viveu isso, né? Assim, não faz parte da nossa história, né? Nem da dele, mas ele tá aqui e estuda isso, então assim, ele falou, mãe, assim, tem que ficar em casa, é só um tempo, depois vai voltar ao normal. Imagina como era na guerra, as pessoas não iam para a escola, não tinha trabalho, não tinha internet. Eu falei, caraca, é verdade, né? E aí, assim,
É a visão de mundo, né? Mas Assim, qual é a nossa. olha que coisa interessante. A gente, outro dia eu estava lendo uma notícia assim na internet que falava o seguinte: aqui no Brasil, quando começou essa coisa do isolamento, as pessoas não podiam ir para a rua, evitar ir para a rua a todo custo, gerou, eu acho que gerou assim uma sensação de pânico, não vou dizer generalizada, mas em muitas pessoas. Aquela coisa de não, eu tenho que ficar em casa porque é para preservar a minha vida, para preservar a vida das pessoas que estão próximas a mim. Só que a gente tinha uma curva de contaminação e de morte, consequentemente, pequenininha ainda no começo, e com um desespero muito grande. O tempo passou, a curva subiu, e aqui no Brasil a gente está com um índice de contaminação e de morte ainda elevado e Enorme. constante. Não, não parece que vai diminuir por enquanto, tão cedo. E agora as pessoas estão mais relaxadas. Relaxadas no sentido de não estar tão preocupadas, não é relaxada de largada, mas relaxada de relaxar mesmo. É verdade, é verdade. Sabe que aqui, meu marido tá no Brasil, né? Ele vai e vem, assim. E a minha filha tá sentindo, assim, um certo preconceito das pessoas. Ah, teu pai tá no Brasil e quando ele volta? E onde que ele vai fazer quarentena? Sabe? Tipo assim, não pode nem chegar perto da gente, porque senão as pessoas não vão querer, porque é o que tá aparecendo no jornal, né? Assim, os casos no Brasil. E mas sim, eu acho que aí o que aconteceu? Muita gente conhece alguém que teve brando, sabe? Assim, foi. E as pessoas não estão levando muito a sério, sabe? Aqui, a Itália foi o primeiro país ocidental, né? Depois, assim, a ter o contato com a doença. Aqui tinha realmente muitas pessoas mais velhas que antes da pandemia, eu trabalhava na igreja, fazendo um trabalho social, na paróquia aqui perto da minha casa. E aí, isso em novembro, dezembro, numa semana, é, a gente preparou lá a igreja para 3 velórios. Aí eu falei, comentei, né? Eu falei, caramba, quanta gente, né? Aí me falaram, não, é o frio, né? Os velhinhos não aguentam, assim, tem. Isso acontece, sim, realmente, tem muita gente mais idosa. Então, só que aí, né, veio o vírus e foi aquela confusão toda realmente que a gente viu. Só que as pessoas levaram muito a sério, sabe? Foi assim, eu fiquei impressionada, sabe? Tipo, eu ficava pensando, como será que vão ser as crianças? Será que os adolescentes vão querer sair? Não tinha, assim, ninguém na rua. Era impressionante, sabe? Fila no mercado, passava gente na rua, o carro da polícia dizendo para não sair de casa. Você podia sair só 250 metros, num raio de 250 metros da sua casa. Então, se quisesse caminhar, tinha que ficar dando voltas ali, sabe? Porque você não podia. é, Meus filhos que jogam tênis, eles ficavam na garagem, subindo e descendo a rampa da garagem para fazer exercício, sabe? Porque queriam fazer exercício e não podia. Então, assim, durante aqueles 55 dias, as pessoas respeitaram. E aí, assim, foi mais fácil de controlar, né? Mas eu ia falar uma coisa que aconteceu aí e não aconteceu aqui. As lives aí, né? E que isso foi motivo de reclamação dos prédios, assim, né? Os síndicos. Eu li uma reportagem sobre isso, porque tinha muito show fim de semana, assim, as pessoas ficavam na varanda, bebiam, faziam festa, e às vezes o vizinho não gosta daquele tipo de música, né? Aqui não teve isso, assim, tipo, aconteceram Sabe que algumas. essa coisa começou aqui com os artistas que queriam não perder a visibilidade e começaram a usar a sua casa para fazer Isso, grandes shows. isso, isso. Tô ouvindo. Alguém, não ouvi quem foi, mas alguém que nunca tinha tocado, era isso? Oi, oi. Não, eu tô falando, às vezes a pessoa. O que acontece? Os artistas começaram a fazer as lives. E aí Isso, aquela aham. pessoa que não é artista, mas toca um violão, nem toca tão. Aqui,
Começou a falhar. Oi, deu uma travada, mas já voltou. Oi, deu uma travou. Voltou, isso. Eu ia escrever alguma coisa. Mas aí, assim, aqui os cantores também fizeram, mas era uma coisa assim, pequena, sabe? Tipo duas, três músicas, mas era uma coisa assim, sem, sem instrumentos, sabe? Era uma, é, sei lá. No outro dia, assim, a televisão, foi todo mundo na Itália assistindo o mesmo canal que uns cantores lá fizeram um evento para arrecadar dinheiro para a Cruz Vermelha, sei lá, alguma coisa assim. Mas assim, eram 50 cantores, cada um na sua casa, sabe? Cada um cantando um pedacinho da música. Foi um negócio que durou 10 minutos e acabou. Então, diferente, né? Assim, coisas É que. engraçado, mas eu acho que é de cultura mesmo, né? Porque aqui isso está rolando até hoje. Eu Aliás, sei. tem site aqui especializado nas próximas lives. Primeiro, para te informar quais são as próximas. E segundo, Isso. para te pedir dica, assim, o que que você quer? Você quer samba, pagode? Você quer alguém falando sobre um tema específico? É. Enfim, Ó, virou um mercado, e um mercado é. que dá dinheiro aqui. A minha sogra botou alguma coisa aqui, ó, que ouviu maravilhas nas varandas na Itália. Realmente, isso teve aqui. Em algumas cidades, as pessoas se organizaram e os vizinhos, assim, cantaram. Aqui na Mas minha sabe, cidade teve um dia também que teve alguma coisa, mas na minha rua não foi ninguém, eu acho. mas Eu sabe não que eu acho que ouvi. isso vem um pouco da necessidade das pessoas de ocuparem aquele tempo e aquele espaço vago, né? Porque antes a gente tinha aquela rotina de vai para o trabalho, depois vai para casa, aí na sexta ou no sábado ou no domingo você sai para fazer alguma coisa. De repente você está dentro de casa 40 horas por semana, aquelas 40 horas que você devia estar no trabalho, mais aquelas horas que você estaria no cinema, teatro, barzinho. Quando você olha É. assim, eu preciso inventar alguma coisa para ocupar esse espaço. A E minha mãe está dizendo ali embaixo, a live do Gustavo Lima durou 12 horas. 12 horas. Olha que loucura. Caraca, ele devia estar rouco no final. 12 horas, até festa dos 12 horas é um negócio insuportável. É uma rave, Imagina, né? pois é. Pois é, mas olha só, engraçado que nessa coisa de ocupar o tempo, as pessoas começaram a fazer muitos cursos, né? Sabe que logo no começo do isolamento eu fiz assim uma série enorme de cursos. Acho que eu nunca fiz tanto curso na vida quanto eu fiz entre março e julho. Aí depois eu É, fui relaxando. vai baixando, é. Alguém aqui perguntou, a Dênia perguntou se aqui é obrigatório o uso de máscaras. Então, não é mais obrigatório andar na rua de máscara, mas para entrar no supermercado, sim. Para entrar em alguns lugares fechados, restaurantes, sabe? Nesse fim de semana eu fui com meu filho, com os meus filhos jantar num restaurante. Aí tem que ligar para reservar. Tem lugares que você tem que assinar que você foi lá e deixar um número seu. Tem um aplicativo de celular, né, para que você liga, que é para se você, aí você liga o Bluetooth e aí o seu celular capta as pessoas com quem você teve contato, que aí se você depois der positivo, o seu celular manda uma mensagem para outras pessoas, mas tudo sigiloso, sabe? É o médico que faz. Não sei como funciona tecnologicamente, não, mas assim, eu tenho isso funcionando. É, e aí, assim, mas as pessoas usam a máscara. Não é obrigatório, mas as pessoas usam a máscara. E aqui na minha cidade, um adolescente foi multado em 400 euros porque estava no ônibus sem máscara. Então, assim, Caramba. no ônibus é obrigatório. Então, aqui é o contrário. Aqui é obrigatório usar máscara, mas as pessoas não usam. Tem decreto municipal, estadual, obrigando as pessoas a usarem máscara em todo É, espaço público, mas infelizmente você anda na rua e é aquela desorganização. que coisa, né? Eu fui na farmácia no outro dia sem máscara porque eu fui comprar máscaras. Porque fica mó calor aqui o verão, né? Então você pega aquela máscara cirúrgica, não dá para usar a mesma máscara muito tempo, porque ela fica molhada, então você tem que trocar. Aí eu cheguei na farmácia sem máscara, porque eu queria comprar uma máscara. A moça não me deixou entrar, ela foi me vender lá fora, sabe? E ela com máscara. Eu falei, não, preciso de um pacote. Tava assim com uma toalha no rosto, sabe? Tal de, não, não pode entrar. Então assim, eles estão super rigorosos com isso.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou das desvantagens aí de estar todo mundo em casa, todo mundo junto. E as vantagens? O que que você Ah, acha que muito veio de bom, né? positivo? Ah, eu acho que é muito bom, assim. As pessoas ficam mais próximas, as pessoas criam uma intimidade maior. Ah, eu acho isso. Eu tenho filho adolescente, né? Então, assim, adolescente quer estar na rua, não quer estar com pai e mãe. Foi até meio um pouco difícil isso no início, sabe? A gente tem que respeitar o espaço, ver assim como é que ia lidar com essas coisas. Mas eu acho que é ótimo, assim, né? É claro, depois que você estabelece as regras de funcionamento da casa, né? Tipo, não dá para chegar na sala para ver televisão, pedir para ver uma série se está todo mundo vendo um filme. Não pode, né? Assim, tipo, porque quando tá todo mundo junto, né? Tem disso. A gente aprende a dividir as coisas, a gente aprende a negociar mais. As pessoas estão mais em casa, então assim, converso mais, assim. Eu senti isso, sabe? E não foi só eu, assim, várias amigas que têm filhos adolescentes falaram disso, assim, que os filhos estarem em casa, claro que eles ficam muito no celular, eles falam com os amigos, mas assim, eles acabam conversando também com os pais, né? Porque assim, eles têm vontade, têm aquela necessidade de estar junto. Então, assim, isso é muito positivo, né? Assim, eu fico Sabe que a pensando, é Tânia comentou ótimo. aqui embaixo, acho que a Tânia é sua irmã, ela comentou um pouquinho no começo da live, aqui embaixo, que muitos casais só foram se conhecer agora porque foram obrigados a ficar juntos nesse tempo. O que eu acho que é verdade. E sabe o que eu estava aqui pensando? Talvez seja verdade para os pais e filhos também. Deve ter muito pai e É, mãe que descobriu em que pé que estava a vida do filho agora, nesse momento. Com quem que ele se é. relaciona, o que que ele está estudando, do que ele gosta. É. E também tem muito filho que descobriu que a mãe nem é tão chata assim, né? Ah, sim. Ou os que descobriram que é de fato, né? E é, né? Mas Porque assim. eu acho isso uma parte, no caso das famílias em específico, uma parte interessante, que é, tudo bem que a gente teve, aqui no Brasil, eu não sei se você chegou a ver, mas a gente teve, no indicador de segurança pública, um aumento de agressão à mulher, por conta É verdade. Eu da ia falar estadia em disso casa. também. Um negócio, assim, assustador. Mas Aqui eu acho que também. Pois é, Aqui mas tirando também. essa parte da violência, eu acho que essa coisa da descoberta de quem é a pessoa com quem eu me relaciono, seja marido, esposa, filho, irmão, seja quem for a pessoa da sua É, convivência, eu acho que essa parte é a parte mais interessante, talvez, da é, questão das é, relações, né? é. Não, e assim, e como as famílias, né, criaram assim os hábitos que elas criaram para estar junto, porque assim, você não precisa fazer todas as refeições juntos, né? Tipo, porque tem trabalho, tem escola, tem não sei o quê. Mas assim, as conversas que surgem, sabe? Assim, os hábitos que são criados. Nossa, eu acho que assim, foi muito positivo, sabe? Eu acho que uma coisa que eu que moro longe, eu percebi, tá acabando já o tempo, como é que eu posso falar ainda um Não, pouquinho? eu tô Tá, controlando, então pode tá. falar. Então, assim, uma coisa que eu percebi, eu moro longe, né, da minha família. Minha mãe, minhas irmãs, minhas amigas, minha sogra, sobrinhos. Pô, sinto maior vontade de falar com eles. Sempre senti, sabe? Assim, sempre tinha vontade de ligar, de bater papo. Só que todo mundo tinha sua rotina cheia. E aí, agora que as pessoas estão em casa, a gente consegue se falar, sabe? Muito mais, assim. Pô, eu adorei isso. Eu acho que vai ser uma coisa que, de repente, vai ficar, né? Depois, assim. Tipo, E aí você agora, sem querer, jogou uma expressão que era a expressão do que eu ia te perguntar agora. O que que você acha que ah. vai ficar disso Ah, o tudo? que eu acho que vai ficar? Olha, no início eu pensei em algumas coisas, mas como aí a quarentena está demorando muito a acabar, eu não sei exatamente, assim. O que eu acho que vai ficar? Bom, certamente as pessoas vão repensar as suas casas, a organização da casa, do espaço, sabe? Porque essa coisa de morar perto do trabalho, perto do metrô, se hoje você vai trabalhar à distância, você nem precisa mais morar numa grande cidade, de repente, né? Não sei, tipo, ou, sei lá, você pode dar preferência para um apartamento maior, mais afastado, do que num apartamento menor, talvez mais, né? Porque o metro quadrado é mais caro, se é mais central. É, Então, assim, eu acho que as pessoas vão avaliar melhor isso. A questão do carro também, se vai.
valer a pena ter carro, um segundo carro da família. Para que eu vou querer ter um carro tão confortável que tem um, é, um seguro caríssimo se eu vou andar tão pouco, eu não vou mais ficar tanto tempo no transporte. Isso pensando, né, nas pessoas que vão trabalhar remotamente, que a gente sabe que tem empresas que vão continuar, né? Assim, tipo, é, o Google falou, né, que até junho de 2021 eles vão trabalhar à distância. Um Então, pessoal aqui dos no Estados Brasil, Unidos. a gente está tendo um movimento muito parecido com esse. O Ministério da Economia, aqui no Brasil, o antigo Ministério do Planejamento, no caso dos servidores públicos, fez uma apresentação agora, sexta-feira, e divulgou uma, como é que se chama? Um Instrução ato normativa. normativo, uma instrução normativa, isso, Tô um ato. sabendo. Pois é, orientando e dando preferência para que as pessoas, pedindo para que os órgãos deem preferência para permanecer em trabalho remoto todos os serviços que forem possíveis de ser feitos por trabalho remoto. E na iniciativa privada a gente está vendo o mesmo movimento. Saiu há um tempo atrás uma notícia do mercado imobiliário aqui no Rio de Janeiro que a devolução de escritórios no centro da cidade bateu recorde, porque o pessoal que é Nossa, advogado, que é contador, que presta algum serviço que não precisa necessariamente estar lá em escritório, está todo mundo devolvendo e indo trabalhar de casa. Eu acho, mas isso é só uma opinião, também não tenho dados para falar, mas eu acho que a gente vai ter uma migração enorme de atividades que vão para o teletrabalho. eu acho. Mas eu vou te dizer, assim, quando quem tem filho, de repente vai preferir ir para o trabalho. Ou que volte a creche logo, né? Ou a escola, dependendo da idade. É. Outra coisa que eu acho que vai ficar, que pode ficar, é assim, eu acho que no Brasil a gente tem ainda uma herança, assim, é, de querer ter muita gente servindo a gente em casa, sabe? E aí, assim, quando a gente mora fora, a gente não tem isso, é um luxo, sabe? São poucas as pessoas. Pô, vem uma moça na minha casa que ela cobra caríssimo. Eu sempre falo isso, ela limpa o meu banheiro com um tapete lá. Tipo assim, como isso, sabe? Mas coitada, ela deve achar que assim é melhor, porque ela trabalha menos horas e eu vou pagar menos, porque é por hora, então, sabe, tipo, não tem essa. Então, eu acho que as pessoas de repente se deram conta de que podem ficar sem, com menos pessoas em casa, sabe, ajudando. Assim, é o que eu falei, isso no início, né? Agora que tá 5 meses, de repente as pessoas estão desesperadas, assim, e nunca mais vão querer ficar sem. Não Eu não sei. sei, eu não sei. Sabe que eu É, estava conversando sobre isso também esses dias, porque a moça que trabalha aqui em é. casa, tem uma moça que vinha aqui em casa 2 vezes por semana, né? E Ah, porque aqui em casa tem 2 cachorros, 2 gatos, é um pequeno isso. zoológico. Agora uma gata só, mas tinham 2 cachorros e 2 gatas. E ela, apesar de não ter criança, é uma bagunça também. E ela vinha 2 vezes por semana, a gente suspendeu a vinda dela nesse período até que a situação se normalizasse. E aí sobrou pra gente limpar a casa, fazer comida, passar roupa. E eu confesso que eu descobria, e eu estava falando disso hoje um pouco mais cedo, que nem é tão ruim assim, nem é tão complicado. Uma coisa É. que eu tinha uma lembrança péssima de quando eu saí da casa da minha mãe, que é óbvio que eu não tinha ninguém, eu saí da casa da minha mãe com 22 anos, eu odiava passar roupa. Era uma coisa que eu me lembro quando eu era mais novo, que eu falava assim, o dia que eu puder pagar, nunca mais na vida eu passo roupa. E aí, 20 anos depois, eu fui retomar o passar roupa por conta dessa situação e nem acho mais tão ruim. Agora eu E você faço lá pode de manhã, vendo TV. vendo TV, né? Eu também adoro passar, fazer, quer dizer, eu odeio passar, mas eu faço isso vendo série. É uma distração. E agora tem os tecidos que nem precisam passar, né? Assim, tipo, uns tecidos especiais, assim, que de repente você nem precisa passar. Então, assim, a vida vai ficando mais fácil. E aí, assim, é claro que se a pessoa tiver dinheiro sobrando e quiser ter, né? Mas para aquelas pessoas que têm, né, a grana mais apertada, assim, o orçamento mais curto, né? É, sei lá, eu acho que de repente essas pessoas vão se dar conta de que nem é tão ruim assim e no final do mês sobra um dinheiro que dá para, sei lá, fazer uma viagem, sei lá, no final do ano, junta aquele dinheiro, né, faz alguma outra coisa assim. Falar em viagem, eu acho que as pessoas não vão deixar de viajar depois disso. Eu acho que Não, já tem assim, muita gente marcando viagem agora para o final do ano. eu Novembro, acho que dezembro. nesse momento, assim, as pessoas realmente estão um pouco com medo e tal, mas essa coisa, assim, sabe, de dizer que não. Talvez as pessoas que trabalhem, viajem a trabalho,
se deram conta de que dá para fazer coisas por videoconferência, né? Que talvez não precise viajar. Então, mas as viagens de lazer, eu acho que elas não vão deixar de existir, assim. Acho que as pessoas não vão deixar de pegar um avião se a passagem estiver barata, porque tem os riscos, sei lá do que. Então, E um outro assunto que eu não queria deixar de abordar aqui contigo. ah, Faltam 8, 9 minutinhos, então só para tá. não perder essa pergunta que eu acho que é importante. Como é que você vê o futuro dessa relação, dessa nova convivência familiar e do trabalho? O que que você acha que vai... Como é que as coisas devem se organizar? É claro que tudo que a gente fala aqui é especulação, é o que a gente está É imaginando que vai especulação, acontecer. é. Mas a sua especulação é qualificada, eu queria ouvir. Ah, meu Deus, que responsabilidade. Não sei. Eu não sei, assim, eu vejo que eu acho que as pessoas vão ter. Eu acho que as pessoas vão ficar um pouco mais distantes, sabe? Eu acho que eu acho que isso meio que não é que tenha traumatizado um pouco, mas eu acho que assim as pessoas vão ter mais cuidado, eu acho, assim, nessa coisa de se tocar muito, de beijar, de ficar muito perto, sabe? Eu acho que isso vai mudar. No início da pandemia, o meu marido ficou arrasado. Ele ficou assim, caramba, porque a gente tem uma filha de 16 anos, quase 17, né? Aí ele, pô, na época dela, assim, adolescente, namorar, não sei o quê, sair, vem isso. Como será que depois as coisas vão ficar, sabe? E a gente tem visto aqui, que aqui as pessoas já podem sair desde maio. Então, assim, já tem algum tempinho, né, que pode sair. Os jovens estão tão conservadores, sabe? Tipo assim, para fazer festa, para ir na casa dos outros. Então, assim, eu vejo, gente, assim, é uma visão minha, não estou dizendo que seja isso, né? Nem tem bola de cristal, nada, assim, é só dividindo uma coisa que eu reparei. Eles fazem aula de tênis, então assim, todos os dias. Então eles frequentam os amigos do tênis, que são aqueles que eles estão vendo todos os dias e sabem que não tem ninguém doente. Mas assim, minha filha já está preocupada, porque se o pai dela vier para casa, talvez não queiram que ela seja incluída no grupo, porque pode fazer parte de um grupo de risco, porque o pai está vindo do Brasil, sabe? Mas assim, não tem encontrado os amigos da escola. A gente vê que na rua, assim, as pessoas estão muito os núcleos familiares ainda, sabe? Eu não sei como vai ser assim, não sei mesmo. Eu acho que as pessoas vão ficar mais reservadas. Até porque tem aquela coisa assim, vai chegar um inverno daqui a pouco, então o medo de uma segunda ondada do vírus, sabe? Você vai E somar o inverno, que é um período que já afasta as pessoas, com o medo o da vi- contaminação que de está não ter a afastando. vacina, né? Pois é, Sim. exato, exato. E aí, assim, as pessoas não vão andar de ônibus, então, assim, não dão carona, sabe? No outro dia a gente teve uma festinha da escola do meu filho e uma mãe me pediu carona pra ir no carro com a gente. E eu fiquei, e agora? Como a gente vai fazer, né? Tipo, fomos de vidro aberto e com as máscaras, todo mundo de máscara, porque você não sabe, né? Assim, você não sabe se o outro tem a doença, não tem, porque pode ser assintomática, e você não sabe quais são, como é que a doença vai se manifestar num, no outro. Então a gente tem medo de pegar, né? Porque pode ser uma gripezinha, mas pode ser um negócio horroroso. Então, assim, eu acho que as pessoas estão muito cautelosas, assim, eu acho Não, e que eu acho que talvez porque as pessoas tiveram contato, pelo menos eu tive, eu conheço muita gente que teve, com os dois extremos, assim, eu conheço muita gente que se é contaminou e não teve sintoma praticamente nenhum, nada. às vezes teve uma febrezinha, uma coisa assim, leve como um resfriado, mas É, eu conheço também pessoas, algumas pessoas que morreram por conta dessa doença. é, Então eu pois acho é, que isso acabou criando um certo receio, uma certa preocupação, porque a gente viu os dois extremos, né? E a gente é, viu. É é, diferente de quando você vê na TV, quando você lê no jornal, né? A é, gente viu isso é. acontecer. É. Aqui, ó, a minha sogra está falando que o tempo das crianças é diferente, então elas vão ter uma visão diferente, né? É, eu acho assim, eu acho que as crianças ficaram com medo de. No outro dia, um amigo do meu filho chamou ele para ir dormir lá, ele não quis ir.
Tipo assim, por que que eu vou dormir lá, sabe? Se tiver. Sabe uma coisa assim? Como que isso passa na cabeça de uma criança? Eu fiquei pensando, se eu fosse criança, eu acho que eu não teria isso, mas eu não vivi uma pandemia, né? Eu não, sei lá. Mas eu acho que as crianças, assim, ficaram muito assustadas, sabe? Imagina, não poder ir à escola, né? Isso, assim, eu acho que elas passaram a dar muito valor à escola, à rotina. Eu acho que uma coisa que vai ficar, sabe? As pessoas vão dar valor à rotina. Sabe aquela coisa que mãe fala? Ah, quando você crescer, você vai valorizar isso, ah, não sei o quê. Então, eu acho que isso, as pessoas, quem passou pela pandemia, eu acho que elas conseguiram, sabe? Sabe que eu acho Dar que as valor a pessoas que essa. conseguiram não sofrer tanto, porque a gente teve muito caso de sofrimento real, né, da pessoa que ficava em casa sozinha. Eu acho que as pessoas que conseguiram não sofrer tanto são aquelas que conseguiram estruturar uma nova rotina, uma rotina adaptada para esse momento, sabe? Que É, descobriram formas de fazer exercício físico em casa, que se redescobriram com leitura, com outras práticas, que organizaram o trabalho de forma que o trabalho coubesse na rotina. Eu acho que pelo menos o que eu vejo é mais de é. percepção, que são as que sofreram menos. Até porque se você fica pensando muito assim, ah, como era bom antes, ah, quando que isso vai acabar, né? Você fica preso no passado, você fica pensando no futuro, você não vive o presente. E aí ele não Uhum. passa, sabe? Assim, você nem vive aquilo ali, né? E foi o que eu falei no início, a pandemia foi horrível, assim, eu acho que os primeiros dias, né? Depois, quando você se encontra uma rotina, quando você se estrutura, aquele negócio passa que é uma delícia. Os hobbies, olha só, as pessoas descobriram hobbies, né? As pessoas colocaram, muitas pessoas aprenderam a cozinhar. Eu no início até quis cozinhar também, depois eu me enchi, acho Desistiu. que eu engordei, aí eu não quero mais. Você não foi a única. Carla, a gente está chegando no finalzinho já, faltam só 2 minutos. Ah, Então, então antes, tá antes bom, olha. pro Instagram não cortar a gente como ele faz quando Tem dá que 1 hora, salvar assim, a isso, gente. isso, isso. Não, não é que senão, se dá 1 hora, ele corta a gente no meio Eu da sei, eu fala. sei. E aí não dá nem Então, eu, pra salvar, né? É. Pois é, então eu só queria falar uma coisinha rápida e aí te passo a palavra para você falar suas últimas palavras. Primeiro, agradecer muitíssimo que você tenha aceitado o convite, dizer que a gente aqui, e aí eu tô falando por mim, uma opção de gente que tá aqui vendo a gente. Gustavo, meu irmão, tá dizendo, ó, somos dois lindos. Obrigado. Beijo pra você. Estou morrendo de saudades, tenho certeza que o pessoal que está assistindo aqui também tá, Rossana, Ah, Roberta eu e as outras também. pessoas. Então, queria agradecer muitíssimo a sua disponibilidade. Adorei conversar contigo. Um beijo no coração para Ah, você e para toda a família aí. obrigada, obrigada. Podemos conversar mais vezes, até sem ser live. Claro! Falou? Ah, gente, obrigada pelo convite. É isso. Eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer, né? E devemos estar, sei lá, abertos a todas as possibilidades que aparecerem. E é isso. Tá A bom? Jordana está dizendo que adorou te ver. Oh, beijo, Jordana. Carla, vai desligar na Maurício. nossa cara o Vai. Instagram agora. Beijo. Um Tchau, tchau. beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Um beijo para a Obrigada. família. Obrigada. Para vocês também.